Muito bom dia a todos que estão entrando aí, estão entrando, se acomodando. A gente já está começando aqui o nosso webinar sobre nanoempreendedores. Bom dia a todos vocês. Meu nome é Adriana Cóloga, sou presidente executiva da ABVD. Quero dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos vocês aqui. É um prazer estar aqui hoje conversando sobre esse tema dessa conquista tão importante, não só para a venda direta, mas para todo o Brasil, né? Então, sejam muito bem-vindos. Algumas instruções sobre o evento, sobre o webinar, ele terá duração de 1 hora e ficará gravado aqui no nosso site, então, www.abvd.org.br/webinar, ou no YouTube, ABVD Online, para que mais pessoas interessadas no tema possam assistir agora, depois. Então, fiquem super à vontade aí para interagir com a gente. Vocês poderão fazer perguntas no nosso site, vai mandando as perguntas e no final vai haver um tempo para que a gente possa responder aí as perguntas de todos vocês, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero fazer uma apresentação da BVD. Tem muita gente nova aqui, aqueles que não conhecem ou não têm muito contato com a BVD, contar um pouquinho sobre a associação. A BVD, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, é uma entidade que foi fundada há 44 anos e sem fins lucrativos, e que oficialmente representa aí as empresas que usam a venda direta para comercializar seus produtos e representa também os 3 milhões e 500 mil revendedores em todo o Brasil. É um fato que a gente tem muito orgulho. A associação atua na defesa dos interesses do setor de uma forma geral, além de ter um papel ligado à ética e à autorregulamentação da venda direta. Todas as empresas associadas à BVD, aquelas que vocês podem ver lá no nosso site, passam por uma análise bem criteriosa de seu modelo de negócios. E, além do que, um ponto interessante para contar também é que a gente tem uma certificação em código de ética para executivos e para revendedores. E por fim, mas não menos importante, a BVD é também responsável por informar, atualizar e promover a troca de experiência entre seus associados, entre os executivos do setor, sobre temas diversos ligados à venda direta, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, de forma bem resumida, essa é a atuação da associação e tem muito mais do que isso. Então, se você por acaso não conhece, não tem muito contato, não conhece nosso site ou não nos segue nas mídias sociais, começa a fazer isso já. E fica por dentro aí de tudo que acontece na venda direta no Brasil. Todas as novidades, todos os assuntos que estão rolando aí. E vamos agora entrar no tema específico desse webinar, que é o Nano Empreendedor. Gente, assim que foi aprovado o texto na reforma tributária na Câmara dos Deputados, foi agora na primeira quinzena de julho, texto esse que contém a figura do nano empreendedor, nós recebemos uma série de consultas e dúvidas por parte de nossos associados, de revendedores, e por isso nós decidimos fazer esse webinar para fazer todos os esclarecimentos aqui, esclarecer vocês de todas as dúvidas, deixar tudo transparente sobre a questão do nano empreendedor. Há alguns anos, a BVD vem estudando a reforma tributária brasileira e os efeitos dessa reforma para a venda direta. Por meio dessas análises, entendemos que seria necessário dedicar um olhar especial aos milhões de pequenos empreendedores, além de pensar em uma forma de assegurar o início descomplicado, que é um passo tão importante para a venda direta, né? Como começar na venda direta sem as barreiras, sem burocracia. Em resumo, a gente percebeu que seria necessário sensibilizar as autoridades em relação a um ambiente de negócios favorável aos pequenos empreendedores. Foram anos de estudo, simulações, debates e análises, até mesmo estudamos a realidade de outros países para saber como é que funcionava lá e chegamos num modelo que se encaixaria no Brasil. E aqui eu quero fazer uma parada especial para agradecer o incansável trabalho e acompanhamento dos membros do nosso comitê estratégico, que são executivos das empresas associadas e que se envolveram, participaram e muito se dedicaram ao estudo e à análise desse assunto. Realmente foi muito tema se debruçando, muito tempo se debruçando em cima desse tema, e a participação de vocês foi super, super importante, se não fundamental, absolutamente. Quero agradecer também o trabalho da Adriana Angelosi,
que se reintegrou ao nosso quadro para nos dar todo o apoio, aconselhamento e mão na massa, estando à frente aí desse projeto e conduzindo com muito profissionalismo, muito comprometimento esse tema. Concluídos todos esses estudos e comparações, e feitos devidos ajustes às condições do nosso mercado, do mercado e da legislação brasileira, surgiu aí a figura do nano empreendedor, que pretende abarcar, abranger uma parcela da população composta por pessoas que empreendem de forma inicial ou esporádica, para complementar a renda e que tem ainda um faturamento muito pequeno. Super importante aqui citar que o Nano Empreendedor é um projeto para o país e não apenas para venda direta. Esse projeto abrange uma grande parcela da sociedade, que são, por exemplo, os vendedores de bolos, prestadores de serviço, costureiras, jardineiros e também os empreendedores da venda direta. Ou seja, é um projeto que está ligado com a realidade de milhões de brasileiros que querem ou que precisam empreender, buscar seu sustento e complementar a sua renda. O nanoempreendedorismo é exatamente o primeiro passo da vida de um empreendedor. Um incentivo para quem quer começar um novo negócio, estando aí amparado pela lei, não estando fora da lei de forma nenhuma. Trata-se de uma proposta que vai justamente viabilizar a inclusão socioeconômica dessas pessoas, para que elas possam avançar em suas atividades, em suas vendas, em suas iniciativas, e mais tarde, quando seus negócios crescerem e prosperarem, elas estarão aptas a se tornarem meias, se tornarem simples e irem aí crescendo, crescendo suas empresas. Assim, nós levamos essa proposta aos deputados que nos apoiaram e levaram à frente essa iniciativa de inclusão social e de estímulo ao empreendedorismo. E eu quero aproveitar aqui para deixar nossos agradecimentos aos nobres deputados por aceitar, entender e defender a necessidade da criação dessa figura no contexto brasileiro e da reforma tributária. Mas, gente, ainda não acabou nosso trabalho, ainda há muito trabalho pela frente. Na próxima semana, começam nossas visitas, nossas reuniões, nossas conversas com os senadores pela próxima etapa de aprovação desse projeto. Estamos super motivados e ansiosos para começar essa nova etapa e queremos estar aqui daqui a alguns meses para contar para vocês, trazendo a novidade de que esse projeto foi aprovado no Senado e entrará em vigor em breve. Como sempre, a gente conta com a torcida e com o apoio de vocês. E fiquem super à vontade para nos trazer aí ideias, sugestões e participar mais ativamente do trabalho da associação. Bom, feita essa introdução, e para não me alongar mais aqui, já que a gente tem um tempo bastante reduzido e muita coisa para falar, eu quero concluir aqui a minha fala, agradecendo a participação da Isabela Dias, nossa grande parceira aí da área de Relações Institucionais da Natura, e também a participação do Carlos Eduardo Navarro, da Galvão Villani Navarro Advogados. Muito obrigada à participação, ao apoio de todos vocês, por estar aqui dedicando esse tempo de vocês para esclarecer dúvidas de nossos associados, dos queridos empreendedores que estão fazendo o dia a dia da venda direta. E eu passo agora a palavra para a Adriana Angelosi, nossa expert em nano empreendedor, para iniciar nosso debate. Um beijo, bom dia a todos, que tenham um webinar super proveitoso aí. Obrigada, Adriana. Bom dia a todos. Vou falar que a nossa presidente Adriana Cólica já está muito expert também no tema do nanoempreendedorismo e já ficando bem, quase que uma mestre em direito tributário também. Vamos lá. Eu vou começar rapidamente as perguntas. A Adriana já fez uma breve, né, colocação e contextualização do nosso tema. E aqui nós vamos discutir o que é essa figura do nanoempreendedor, né? Na verdade, ela é o quê? A gente pode falar que ela é uma isenção dessas pessoas, né, que estão iniciando os seus negócios, as suas atividades, né? Como é que funciona isso? É possível, né, essa figura nesse novo sistema tributário, ele tem uma adesão a isso,
como é que fica isso dentro desses princípios novos, né? Então, para isso, eu vou direcionar a nossa primeira pergunta para o Carlos Navarro, que é o sócio do escritório Galvão Villani, que é parceiro aqui da BVD e um escritório também bastante especializado em vendas diretas. Carlos, então, a minha primeira pergunta vai para você. Nós estamos aqui vivenciando um momento único, né, de grande importância no nosso país, que é essa reconfiguração, né, reformulação do sistema tributário, né? E com essa regulamentação, né, a gente consegue já ver como é que deve funcionar esse novo sistema tributário a partir desse texto, né, da Câmara dos Deputados. Ah, você acha que o texto, como ele foi colocado, em relação ao nano empreendedor, você acha que ele atende à motivação da reforma tributária que fala-se, né, que defende-se, que é a simplificação do nosso sistema tributário? Porque hoje todo mundo sabe, né, não precisa ser tributarista, contador, advogado para saber que o nosso sistema tributário é extremamente complexo. Você acha que essa figura do nano empreendedor, nessa proposta que a BVD levou para a Câmara dos Deputados, ela atende essa função de simplificação? E mais, né, as autoridades todas, até para vender esse plano para o nosso país, eles sempre falaram, né, que buscaria-se a justiça fiscal, né, que tentaria-se uma justiça fiscal com essa nova regulamentação, né, com esse novo sistema. Você acha que essa figura do nano empreendedor atende a esses princípios da simplificação e da justiça fiscal? Passa a palavra para você. E explica para a gente também um pouco mais sobre o que é o nano empreendedor, né? O que é essa figura do nano empreendedor e se ele até pode ser classificado como uma isenção fiscal. Passa a palavra para você. Legal, bom dia a todas, todos. Bom dia especial para as Adrianas, para a Isabela. Prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que eu adoro. Acho que é um tema que, antes, né, de falar da questão então da sua pergunta diretamente, da justiça e da simplificação, acho que vale dizer que a gente está trazendo pessoas à formalização, né? Acho que esse é um ponto muito importante, porque o sistema tributário sempre foi o atual que a gente ainda vive, né? Ele sempre olhou para qualquer micro ou nano empreendedor como alguém que era contribuinte de todos os tributos e que, para sair da informalidade, deveria recolher todos esses tributos, né? Seja então tributos pelo MEI, né? Como a Adriana falou, simples, enfim, mas de alguma forma ele poderia fazer, ou mesmo como pessoa física, ele deveria fazer. E agora, esse passo que nós estamos dando no contexto da reforma tributária é um passo de dizer que essas pessoas serão formais, ou seja, elas estão numa economia formal, haverá formalização desses profissionais, mesmo sem o recolhimento desses tributos, o que parece maravilhoso, especialmente porque a gente está falando de um limite muito baixo, né? Não é que a gente vai liberar geral para que, né, pessoas que tenham altos rendimentos deixem de pagar tributos. A gente está falando aqui do limite máximo, que é a metade do MEI. E me parece que até para não esvaziar, né, o MEI, isso foi considerado. Então, aqueles que no ano, né, então, e como a Adriana também colocou muito bem, né, a gente está falando aqui não só da venda direta, então de diaristas, pedreiros, enfim, vários profissionais ambulantes, né, que acabam tendo uma renda até esse limite, que é metade do mês, ou seja, cerca de R$ 40.000 no ano, serão alçados à formalidade, né? E acho que isso é maravilhoso para todo o país. Falando diretamente desses princípios, né, que foram incluídos na Constituição, então a gente está falando de uma Constituição que traz agora com a reforma novos princípios constitucionais, e que bom que não ficaram só nos princípios vazios, né, que o texto também está tratando de trazer, de regular esses princípios. Então a gente está falando de simplificação e de justiça fiscal. E me parece que a medida do nano empreendedor atende sim os dois princípios, né? Então, a simplificação, porque, obviamente, se você não precisa emitir a nota fiscal, recolher os tributos, isso é absolutamente simples, né? Então, basta que você se atenha aos limites, né? Acho que esse é o grande objetivo e o que se espera do nano empreendedor, né? Que ele se atenha aos limites.
uma vez que ele está dentro dos limites, ele não tem qualquer tipo de burocracia tributária, o que é um alento, né, num país com tanta burocracia tributária que viveu décadas de muita complexidade. E aí, claro, ele superando o limite, aí ele precisará escolher dentre os outros modelos qual que mais lhe satisfaz. E em termos de justiça também, né? E também acho que a Adriana colocou muito bem aqui no início essa ideia de que dentro desse limite a gente vai estar com as pessoas que estão, em geral, iniciando nessa vida de empreendedor, estão dando esse passo por qualquer motivo, ou até aquelas que fazem isso como um complemento de renda, né? Como maneira, de maneira esporádica. Então, me parece que dentro desse limite a gente captura esses dois cenários, né? O sujeito que está no início mesmo da sua vida como empreendedor e também aquele que faz para um complemento de renda, né, e traz aí, então, incremento de renda para pessoas, né, que basicamente estão nas classes C, D, E. Então, parece que aqui a gente traz, sim, justiça. E o último ponto, antes de te devolver a palavra, é que acho que é importante frisar em relação ao Nano Empreendedor que isso não é uma jabuticaba brasileira, né? Não é uma invenção do nosso país. A Adriana também colocou muito bem na abertura que foram feitos, né, pela BVD, estudos comparativos de outros países, e essa é uma figura que existe em praticamente todos os países que têm IVA, tem algum limite para que pessoas que estão iniciando, né, de novo, estão dando esses primeiros passos, não tenham que cumprir todas as obrigações de um IVA, né? Então, me parece que a gente pode até discutir se o limite é bom, se o limite não é bom, comparar esses limites com outros países, inclusive, mas como temos aqui no Brasil MEI simples, e a gente não, né, não pode esvaziar esses regimes, me parece que foi uma escolha acertada para trazer, né, isso que causaria um custo de fiscalização, acho que até indevido, que não faz sentido, né, em termos de eficiência da própria máquina pública, fiscalizar pessoas que estão dentro desse limite que foi escolhido. Legal, Cadu. Assim, até para a gente falar um pouquinho, né, do Nano Empreendedor, né, para quem ainda não viu, então, o que que é o Nano Empreendedor, na verdade, né? Então, o Nano Empreendedor, ele traz no texto, né, da regulamentação da reforma tributária que não são contribuintes do IBS e da CBS. IBS e CBS são os novos tributos, né, no novo regime tributário. Então, o IBS, ele substitui o ICMS e o ISS, e a CBS substitui o PIS e a COFINS. Então, que são os tributos que existem hoje. Ele fala, não são contribuintes desses tributos, os novos tributos, aqueles que faturam até 40.500 reais no ano, né? Cadu, você acha que, então, isso a gente pode considerar, então, que são pessoas que estariam isentas? Em muitos países a gente vê, inclusive, a expressão isenção, né? Enfim, sem querer atrapalhar aqui, mas tem lá os Small Business Exemption, né? São as isenções para pequenos negócios. No Brasil, me parece que a gente tem duas formas de enxergar da forma como o projeto está escrito, né? Ou uma na sujeição mesmo desse sujeito à norma, porque ele não é contribuinte e, portanto, ele está fora do sistema, né? Como alguém que vende um bem pessoal, né? Se eu vendo meu celular, meu computador, né? Eu não sou contribuinte porque eu não atuo nesse comércio. Então, essa é uma forma de enxergar. E uma outra é tratá-lo como um isento mesmo, né? Me parece que, independentemente do texto, até porque ele vai ser revisado pelo Senado, me parece que dentro da ótica do IVA, como ele pratica essas operações, me parece que é mais uma isenção juridicamente do que uma situação de ausência, né, do fato gerador ali propriamente. Mas temos que esperar, talvez, né, o texto, como ele vai ser finalizado no Senado, para a gente poder responder exatamente essa pergunta, Andrei. Legal, assim, acho que o mais importante é a gente também deixar bem claro, né, sendo uma figura ou outra, de que essas pessoas que faturam até 40.500 reais não serão tributadas, elas não serão taxadas, né? E, assim, até falando um pouco, porque teve muita fake news e a gente acompanha muitas redes sociais, as mídias, e teve algumas pessoas que começaram a falar, agora
na reforma tributária, no novo sistema tributário, os pequenos revendedores, até citar vendedores de cosméticos, né? Os empreendedores da venda direta e vão começar a ser tributados. Então, não, né? Hoje somos, e a partir do novo regime tributário, essas pessoas que estão se iniciando, como a Adriana colocou na sua apresentação e contextualizou, essas pessoas que estão iniciando, até porque um faturamento de R$ 40.000 no ano são pequenos negócios, né? Então, são aquelas pessoas que estão experimentando, ou então estão complementando a sua renda com essa atividade. Então, é importante dizer que essas pessoas, da forma como o texto está posto, elas não serão tributadas. E, Cadu, Carlos, você consegue nos falar se as pessoas, se essas, elas terão que fazer algo, terão que se cadastrar em algum lugar, elas têm que cumprir com alguma formalidade para elas serem consideradas nanoempreendedoras? E acho que essa resposta vai bem conectada com a anterior, né, com a sua pergunta anterior. Então, como a gente não tem ainda absoluta certeza da natureza, né, desse não pagamento, né, se isso é se eu deixo de ser contribuinte ou se isso é uma isenção, me parece que a regulamentação vai ter que ir por esse caminho. Então, o contribuinte do imposto, se a gente entender que essas pessoas são contribuintes, elas só são isentas, ou seja, não pagam, ele poderia estar sujeito também a obrigações acessórias, né? Fazer algum tipo de declaração. Então, esse tipo de coisa poderia acontecer. Hoje, no texto, isso não está previsto, né? Então, da forma como o texto está hoje, se ele for aprovado, me parece que essas pessoas não têm nenhum tipo de obrigação, né? De novo, a única obrigação é se atentar ao limite mesmo, né? Para que, uma vez superado o limite, ela passe para um novo modelo, mas fora isso não há cadastro, não há como se fosse uma declaração de isento, né? Nada desse tipo previsto. Então, me parece que é isso, não é? Vamos esperar qual vai ser a definição. Se essas pessoas não forem contribuintes, consequentemente, me parece que elas não podem ser obrigadas a nada, né? Nem a pagar o tributo, muito menos a prestar qualquer tipo de declaração. Mas se elas forem contribuintes isentas, aí sim, embora não paguem nada, talvez haja, né, venha a ser criada algum tipo de obrigação, de informar, de prestar contas dessas vendas, para o fisco. A gente ainda não sabe, vamos aguardar como é que será mais para frente, mas é isso, né? A princípio, da forma como está posta, né? Simplesmente com esse dispositivo, não há ainda qualquer obrigação posta para essas pessoas, né? Exceto, de fato, se atentar se passou ou não nesse limite. Até nessa linha foi a nossa grande atuação na Câmara dos Deputados, que era justamente assegurar que as operações de vendas diretas, e claro, né, como a gente colocou aqui, não é só para venda direta, mas que esses pequenos negócios tenham, de fato, uma iniciação simples, sem burocracia, a exemplo do que ocorre no mundo inteiro, né? O mundo inteiro adota essa política para os pequenos negócios. É, Obrigada, Carlos. Isabela, conta pra gente, já está valendo? Ou quando vai valer? Conta um pouco assim, porque nós estamos aqui nessa expectativa, né? Porque, como vimos, é uma política muito boa para esses pequenos empreendedores. Conta pra gente quando é que você acha que começa a valer essa norma? Obrigada, Adri. Bom dia a todos. É super importante a gente entender que essa figura do nanoempreendedor é uma expectativa diante do projeto, de um projeto que está tramitando no Senado, né? Então, hoje, essa figura não está valendo, esse mecanismo não está valendo ainda, porque depende de uma aprovação do Senado. Se o Senado mudar o texto da reforma tributária, esse texto ainda passa novamente pela Câmara, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é um webinar de esclarecimento sobre o que virá a ser esse instituto no futuro, né? Então, é importante mencionar isso. Por enquanto, nada muda, é, trabalhamos do jeito que sempre fomos, né? Então, essa proposta ainda será aprovada e, mesmo assim, a gente ainda depende da transição. A reforma tributária vai passar por um período grande de transição, né? Então, só quando começarem a ser aplicados o IBS e a CBS, que é o modelo IVA, né, da reforma tributária, é que a gente vai ter, na prática, a figura do nanoempreendedor.
A gente tem muito trabalho, né? A Isabela, ela também trabalha muito próxima da BVD nessa atuação junto às autoridades, e nós já estamos com a agenda, quase moramos em Brasília no primeiro semestre, né? Acho que o segundo semestre vai ser parecido, mas nós estaremos muito atentos, né? E já temos uma série de reuniões programadas, não só no Senado, mas também, né, junto ao Poder Executivo também, para que continuemos tendo o apoio, né, dos nossos parlamentares e das autoridades a essa importante política pública para esses pequenos empreendedores. Mas então, Isa, é só então a partir do momento que tiver o IBS-ACBS, né? O IBS-ACBS ele vai ser implementado aos poucos, né? Durante quase 10 anos. E aí, nessa parcela do IBS da CBS, se o texto for mantido, que a gente vai trabalhar para essa manutenção, e aí para essa parcela do IBS da CBS, então, essas pessoas não seriam tributadas até esse limite de R$ 40.500. É isso, né? Exato, e importante frisar que nós não estamos falando de imposto de renda nem de previdência, nós estamos falando apenas de tributos sobre o consumo, que é o modelo IVA, IBS e CBS, né? Então, quando a gente fala de isenção, tem que deixar muito claro que é em relação aos tributos que vão substituir o ICMS e o ISS atualmente. Isso mesmo, bem lembrado, né? São os tributos que incidem ali sobre o faturamento, né? Então vai lá o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, eles Exato. acabam incluídos nessa proposta. Obrigada. Carlos, você sabe dizer para a gente, você como advogado tributarista, como funciona hoje, né? Para a gente entender, para os empreendedores da venda direta, e aqui focando no nosso segmento, né? Como funciona hoje e o que que muda na reforma, né? Para a gente conseguir entender melhor qual que é esse benefício que a gente tem falado, dessa grande conquista dos nanos empreendedores, né? Então, o que que é essa grande conquista? Como é que é hoje, como é que fica amanhã e o que que a gente vê de tão bom assim para essa parcela que está ali no início, né, na base dos nossos empreendedores? Conta para gente o que que tem de benefício nessa história. Legal, Dri. Pode ser que a gente esteja aqui, né, com vários empreendedores nos assistindo, né, nesse momento, e alguns podem até estar pensando, pô, mas eu já não pago, né, não pago nada, então eu faço ali a minha venda, comprei por X, estou vendendo ali por Y e não estou pagando tributo nenhum, mas muitos não sabem que estão sim, né, porque as empresas que vendem, né, então vamos usar o exemplo da Natura, até porque a Isabela está aqui conosco, então a Natura faz uma venda para o seu revendedor e, nesse momento, paga um ICMS antecipado que se refere à venda, né, ou à revenda futura feita por esse empreendedor. Isso nós chamamos de substituição tributária do ICMS, né, ou na sopa de letrinhas ICMS-ST. E isso faz com que, então, as empresas sejam responsabilizadas por pagar o imposto da venda dos seus revendedores, o que já deixa claro que esses revendedores estão pagando o imposto, né? Existe um imposto incidindo nessa operação. Para os outros, não, né? PIS e COFINS é um imposto tipicamente de pessoa jurídica, e aqui a gente está falando de empreendedores, né, na venda direta que atuam como pessoas físicas. Então, o PIS e COFINS está fora desse modelo de tributação, o ISS é só para serviço também, nesse caso está fora, mas o ICMS acaba sendo recolhido hoje. E é isso que muda, né? Então, essa substituição tributária, ela é muito distorsiva, ela existe não só no setor de venda direta, em vários setores da economia, esses produtos são tributados, então você pega ali a cerveja, né? Então, eu estou super feliz porque ontem o meu time finalmente ganhou algum jogo, e ali no estádio, né, havia muito provavelmente, eu não estava lá, mas muito provavelmente muitos ambulantes vendendo cerveja, água, refrigerante. Essas pessoas também estão pagando imposto que foram esse CMSST que foi antecipado pela fábrica da cerveja, do refrigerante, por aí vai. Nesse novo modelo de IVA, a substituição tributária não combina. Me parece que ela é absolutamente incompatível com o modelo de IVA. Então, nós tínhamos dois caminhos, né? Se a gente decide implementar um IVA no Brasil, teríamos dois caminhos. Ou a gente cobra de qualquer empreendedor, então não importa se ele está faturando R$ 100 no mês, ele vai ter que pagar. E aí, como eu disse no início da minha fala, há todo um trabalho do próprio fisco para fiscalizar isso, né, para exigir que essa pessoa emita uma nota, pague esse imposto. Então, uma fiscalização
absolutamente pulverizada, né, já não é fácil fiscalizar varejo, né, lojas e pequenas mercearias, quanto mais pessoas físicas que estão ali na porta do estádio. Então, uma das saídas, né, assumindo que o ICMS-ST, ou melhor, que a substituição tributária é incompatível com o IVA, seria exigir que cada um desses pagasse, e ao não pagar ele estaria na informalidade, ou liberá-lo desse pagamento, né? Que me parece que é a decisão mais acertada e a decisão que foi tomada ao menos na Câmara, né? Estamos esperando agora o Senado. É isso aí. E acho que tem um ponto, né, assim, só complementando a fala do Carlos, essa substituição tributária que existe hoje no nosso país, ela tem também um efeito muito perverso, né? Por quê? Atualmente, né, hoje, na Constituição Federal de hoje mesmo, sem o novo sistema, sem a reforma tributária, ele já prevê uma obrigação de o pequeno contribuinte ter uma tributação mais benéfica, né? Justamente já tentando buscar ali alguma justiça fiscal. Tanto que existe, né, o MEI e o Simples, que são sistemas que, além de ele ter uma apuração, né, uma forma de controlar e pagar os tributos mais simples, eles também têm uma carga tributária menor. E o que acontece na subção tributária? Ele simplesmente desconsidera, né, o tamanho do empreendedor, de quem está sendo substituído ali, né? Então, ele recolhe os pequenos empreendedores numa operação como essa, como o caso da venda direta, né? Na venda direta, todo e qualquer produto que é comercializado na venda direta está sujeito à subção tributária, então não importa se é um produto, se é um alimento nutricional, se é um cosmético, se é algo para casa, um tecido doméstico, não importa. Qualquer produto comercializado na venda direta é sujeito à subvenção tributária. E essas pequenas pessoas que elas só não estão desembolsando ali na hora o pagamento, mas está ali no embutido no preço que elas pagam, porque a empresa recolheu o imposto em nome delas, ela não considera o seu tamanho. Ela considera, ela paga como se fosse uma empresa grande, né? Então, ela tem a subvenção tributária, ela acaba tendo esse efeito é, perverso, né? Na hora que a gente olha sobre o aspecto tributário, tributando essas pessoas como se fossem grandes, né? E aí isso é corrigido no novo sistema tributário, na reforma tributária. Queríamos até que isso fosse antecipado para hoje, porque essa distorção já existe na atual legislação. Então, isso é muito importante de que hoje o maior benefício é de que essas pessoas, que são os pequenos empreendedores, até R$ 40.000 não serão tributados, né? Se a gente conseguir manter e vamos trabalhar para essa manutenção. Como a Isabela comentou, isso ainda é uma expectativa de norma, né? Ela ainda não está em vigor, ela está ainda em aprovação agora no Senado Federal, mas estamos contando que os senadores nos apoiarão e apoiarão todos os pequenos empreendedores brasileiros na manutenção dessa redação. Mas justamente também porque a subvenção tributária ela tem esse efeito de tributar os pequenos como se grandes fossem, né? Então é muito importante, né, que de fato a subvenção tributária ela esteja afastada nesse novo sistema, além de toda a complexidade que se é para calcular uma operação nesses termos, né? Agora, hoje no Brasil, existe o MEI e o Simples, que é voltado para para esses pequenos empreendedores. Mas a gente percebe que também, mesmo o MEI, sendo bastante simples, ele tem ali um recolhimento fixo, mensal, que às vezes acaba inviabilizando para essas pessoas que estão bem na fase inicial. Então, eu pergunto para você, Isabela, o meio simples, eles continuam, né, no novo sistema tributário, e você sabe dizer para a gente qual que é a diferença do nano empreendedor, do MEI, do Simples, e quais que são as vantagens de um e de outro? Como é que funciona isso? Eles conseguem coexistir, né? Eles conseguem existir todos ao mesmo tempo? Ou tem Uhum. algum problema ali entre eles? Explica para a gente. Todos esses sistemas que você comentou, Dri, tanto o MEI como o Simples, como esse primeiro degrau do nano empreendedor, eles coexistem,
Eles continuarão existindo, né? Não são sistemas concorrentes, são sistemas complementares e que eu entendo que eles vão ao encontro da evolução da jornada desse empreendedor, né? Então, o nano empreendedor, ele está ali naquela base, fatura muito pouquinho, até 40 mil por, por ano, ele vai deixar de pagar os tributos sobre o consumo. O MEI é uma sistemática diferente, cuja contribuição fixa lá dos R$ 70, ela já inclui outros elementos, não só o tributo sobre o faturamento, mas também a questão previdenciária, né? Então, a gente tem que ter essa atenção. O nano empreendedor, ele não tem também, ele não tem os mesmos benefícios e diferenciais do MEI. Ele vai ter que fazer uma opção, né? Um não exclui o outro, assim, vai ter que fazer uma opção mesmo, então, com base no que ele achar que é melhor para o momento de vida dele. Pode ser que tenha nano empreendedor que já seja CLT, que já seja um pensionista, que já receba, já tenha outras formas de acessar benefícios previdenciários e sociais, e aí ele não precisaria ir para um outro modelo, ele pode ficar ali na isenção do nano empreendedor, né? O MEI, ele já tem o benefício de se emitir uma nota fiscal, de fazer uma contratação de um funcionário, de acessar um crédito, acessar o Sebrae, ter acesso a algumas proteções sociais, né, que são inerentes a esse modelo. Então, é diferente, né? Até o nano empreendedor, se ele quiser ser um MEI, ele também pode, pagando aquela contribuição de R$ 70 por mês, né? Atingindo o faturamento de até 81 mil. Então, são sistemas que coexistem, né? E cada um tem as suas características. Entendi. Então, só para a gente ver assim, resumir. Então, o nano empreendedor é aquele que vai faturar até R$ 40.500, ou seja, metade do MEI, né? O MEI é até aquele que fatura até 81 mil, inclusive se ele faturar R$ 10.000 no ano. Se ele quiser ser MEI, ele pode ser MEI, certo? Poderá, E o poderá, e com alguns benefícios que ele vai ter de ser MEI, que são os benefícios atuais, né? Não se está falando em mudança, nenhuma mudança no MEI. O MEI continua existindo com os benefícios e todas as características que são inerentes a esse modelo. E então você quer dizer que o benefício do nano empreendedor é não pagar essa taxa mensal do MEI, porque o MEI ele tem então uma taxa mensal de R$ 70, né, que se refere à contribuição previdenciária, mais R$ 1 de CMS, né, se ele for comerciante, ou R$ 5 de ISS se ele for prestador de serviço, né? E se ele fizer as duas coisas, ele paga os 5 mais um, né? R$ 6. Então, o MEI, ele paga de 71 a R$ 76 todo mês, independente de faturamento, mesmo se for um mês que ele não faturar, ele paga isso, mas ele também tem o benefício de ter acesso à previdência, aposentadoria, auxílio maternidade, né? Todas essas coisas. No caso do MEI, sim, porque ele vai pagar essa contribuição, ele vai contribuir para esse sistema, né? No caso do nano empreendedor, se ele optar por ficar isento dos tributos sobre o consumo, que hoje são aqueles que a gente comentou, né? ICMS, Uhum. ISS, PIS, COFINS, ele não terá esses direitos, porque ele não estará contribuindo, mas também não tem que pagar nada, né? Então, É, existem essas duas sistemáticas que podem ir ao se encontro de um momento complementam. ou que se complementam e que vão se adequar ao momento de vida e o momento da atividade profissional daquele indivíduo, né? E aí, aqui eu estou até lembrando, né, que, na verdade, eu acho que esse é um dos grandes motivadores dos parlamentares, das autoridades também do Poder Executivo, né, em relação ao nano empreendedor, porque, na verdade, ele aprimora, né, ele melhora esse olhar para esse pequeno empreendedor. Porque quando você tem um pequeno empreendedor, que hoje ele não tinha essa opção, ou ele era MEI, né, e aí teria que desembolsar esses 70, R$ 76
todo mês, e tem gente que no começo da atividade não consegue, né, fazer esse pagamento, e às vezes nem tem aquela motivação, mas eu vou ter a aposentadoria, o auxílio maternidade, porque a gente vê muito isso na venda direta, né? Na venda direta, a gente percebe que, principalmente no começo da sua atividade, ela começa muito como um complemento de renda, né? Como uma segunda atividade. Então, você tem uma atividade principal, e aí você às vezes começa ali revendendo, venda direta, aí é assim. Muitas vezes, né, eles amam, né, os nossos empreendedores amam como a gente ama a venda direta e começa a crescer no negócio e se tornar um negócio principal, né? Mas nesse começo, e aí a gente está falando de R$ 40.000 no ano, é um começo mesmo, né? Se de repente você já tem acesso à previdência, você não tem essa motivação, você pode então ter o benefício de não ter que ter esse desembolso, né, desembolsar esse valor mensal, independente da sua atividade. E aqui, até lembrando uma fala do Carlos, né, é muito importante isso, porque se você não fizesse isso, você estaria em desconformidade com a legislação, podendo sofrer multas, né, podendo ser numa fiscalização, você sofrer uma multa. E isso é muito importante. Então, na verdade, na hora que a gente prevê, né, e estabelece um dispositivo, né, uma norma como essa que prevê a possibilidade dessas pessoas não serem tributadas, né, ou como muito se fala nas redes sociais, não serem taxadas, na verdade, você está deixando, trazendo elas todas para a formalidade, está deixando elas todas dentro da legislação, sem medo delas começarem, né, um negócio, uma atividade, porque elas não vão estar violando nenhuma norma, nenhuma legislação, não vão estar sujeitas a se de repente aparecer um fiscal lá e ficar com medo, agora posso ser multada. Não, porque elas estão em conformidade com a norma, né? Então, acho que esse, então, seria, né, pelo que você falou ali, o principal ganho, né, o principal benefício do nano empreendedor, e o MEI continua sendo. Agora, se ele, de repente, já quiser buscar uma proteção social, ele pode, né? Porque o MEI, ele pode, você não precisa ser acima de R$ 40.000. Você pode, se você mesmo não estiver faturando nada no mês, você pode ser MEI, né? E ter acesso à proteção social se você assim quiser. É Com isso. certeza, e aí emitir uma nota fiscal, participar de uma licitação, enfim, o MEI tem particularidades que podem fazer muita diferença na vida daquele empreendedor, né? Mas pode ser que para o Nano não faça sentido naquele momento. Então, ele vai ter essa opção. Entendi. Carlos, então vou até fazer uma pergunta para você, né? Porque às vezes as pessoas, a gente tem tido essas dúvidas. Então, se o Nano quiser formalizar, ele se formaliza ou ele já é formal? Conta para a gente, o que que você acha? Penso que já é formal, né? Então, claro, temos que esperar para saber se vai ter algum tipo de cadastro, né? Algum tipo de coisa nesse sentido. Mas do jeito que está o texto hoje, né? Me parece que não temos previsão, pelo menos. E ele já está formal, né? E isso é maravilhoso, né? Quando a gente traz, inclusive para o nosso universo, né? Como eu falei, esse limite de 40.500 no ano, ele se aplica para qualquer atividade, né? Então vai se aplicar para o sujeito que é um professor, né? De pensar um professor aqui de inglês, de desenho, coisas assim, vai se aplicar também para os nossos empreendedores da venda direta. E uma diferença, né, que é importante entre setores é que muitas vezes no comércio a margem é muito pequena dentro desses 40.000, né? Então o sujeito para vender 40.000 ele está ganhando quanto? Né? Muito menos do que isso. Diferente no serviço, né? Então um professor, para usar aqui o meu exemplo, a renda dele ali é os 40.000. Né? Porque talvez o custo para ele prestar o serviço seja muito pequeno, ao passo que no comércio a coisa é diferente. Então a gente está falando de gente muito pequena mesmo, né, e que precisa, parece, desse estímulo para que finalmente, né, seja formal esse 75 ou 71 que seja, pode ser muito dinheiro, né, para pessoas que estão ganhando só uma fatia desses 40.000 de venda. Então, eu acho que é importante trazer essas pessoas à formalidade, né, para que ela se sinta, inclusive, livre e estimulada para crescer, né, para ultrapassar esse limite e aí, ultrapassando, possa escolher entre MEI, Simples Nacional, enfim, essas alternativas que a gente tem por aí. É, a gente também vê da mesma forma e aí, assim, e conseguimos levar essa mensagem, né,
para as autoridades também sobre essa importância do aprimoramento, né, mesmo, né, dessa política pública para o pequeno empreendedor. Isabela, assim, a gente decidiu fazer esse webinar porque nós vimos que surgiu muitas dúvidas, até mesmo dos executivos das empresas de vendas diretas, né? E imagina também os nossos empreendedores, que muitas vezes nem viam essa parte tributária do seu negócio, né? Muitas vezes nem sabiam que estavam recolhendo um imposto tão alto, nas suas operações. É, conta para gente um pouco como é que a Natura está fazendo para se comunicar e conseguir passar essa informação para os empreendedores da venda direta, porque a gente percebe que gera muita dúvida, né? Você consegue compartilhar um pouco conosco como é que vocês têm feito aí na empresa para conseguir passar essa informação de uma forma clara, Claro. porque até a gente às vezes fica com dúvida, né? Que está ali no dia a dia e trabalhando com questões tributárias. Então a gente imagina até pessoas assim que não está ali no seu dia a dia, né? Que é a grande parte da população, como é que a gente Uhum. conseguiria passar essa mensagem de falar, olha, vocês agora, se mantivermos da forma como está, vocês não serão tributadas. Como é que vocês têm feito alguma coisa, alguma comunicação para esses empreendedores? Dri, a gente tem feito, claro que com cautela ainda, porque não é algo definitivo, né? Mas no sentido de mitigar desentendimento e mitigar qualquer impressão que tenha sobre uma possível maior taxação, como algumas fake news que a gente já identificou, né, nas últimas semanas e tudo. Então, como a nossa rede é muito ampla e muito capilarizada, né, a gente está usando as nossas ferramentas de comunicação para chegar até elas, até as nossas empreendedoras. Então, a gente tem mandado alguns cards elucidativos, a gente tem conversado com os gerentes de vendas para que possam disseminar essa informação do que vai virar a ser o nanoempreendedor, né? Para dizer o seguinte: nós estamos falando de eliminação de tributação sobre o faturamento. Né? Então, é algo positivo. Né? Então, acho que o importante é a gente ser muito simples, a gente tem sido muito simples na linguagem para dizer que o nanoempreendedor nada mais é do que isso. A gente não está entrando tão tecnicamente nas diferenças com outros sistemas tributários, e assim que a gente tiver mais consistência em relação ao texto e certeza de que ele vem, aí, sem dúvida, acho que não só nós, mas todas as empresas de venda direta vão ter esse papel de informar, de esclarecer, né? De repente até via cartilhas e tudo. Eu acho que é importante as empresas que estão aqui escutando a gente hoje já iniciarem esse processo de informação para evitar os ruídos, né, ao longo do processo. Então, ainda que não esteja valendo, eu acho que é importante que as redes, né, de cada uma das empresas aqui saibam o que está sendo discutido e, principalmente, que leve essa visão positiva, né, da proposta. Inclusive, Adri, desculpa, interromper, mas eu acho que vale só complementar aqui a resposta da Isa, que a BVD tem feito uma série de materiais para esclarecer, né, o assunto, a figura do nano, etc. E que está tudo disponível, não só nas nossas redes sociais, no nosso site, mas se quiserem também entre em contato com a gente, porque são exatamente materiais com a carinha da BVD e que todas as empresas podem usar. A gente inclusive pede e aconselha que vocês façam a divulgação desse material, exatamente para que cada vez mais pessoas estejam a par do assunto, sabendo do assunto, e participando aí dessa torcida, das sugestões e tudo isso. Então, a gente tem já bastante material disponível e estamos produzindo mais ainda, tá? Então, fiquem à vontade para usar. Esses pontos eram os pontos que a gente entendeu como sendo os mais sensíveis, né? Assim, em relação ao nono empreendedor. Eu gostaria de abrir para todos vocês, se alguém tem alguma outra questão que gostaria de aproveitar a presença do Carlos, da Isabela, para que a gente possa elucidar, sem prejuízo, claro, da gente sempre se manter à disposição pelos canais da BVD. A BVD provavelmente, né, Adriana, a gente deve fazer uma cartilha tão logo esse texto seja finalmente aprovado e vamos trabalhar para essa aprovação, como a Isabela comentou, esse texto ainda está em análise no Congresso Nacional, agora no Senado Federal.
mas tão logo ele seja aprovado, nós trabalharemos numa cartilha para todos os nossos empreendedores e, claro, para os executivos também da venda direta. Agora, a gente gostaria de abrir aqui para que, se alguém tiver alguma pergunta, aproveitar a presença desses especialistas que estão aqui conosco. Adri, acho que já foram enviadas algumas aí no chat, se você Eu viu vi essas muitas. perguntas, a gente É. acabou permeando aqui nas discussões, né? Que é quais serão os direitos do nano empreendedor, que a gente viu que, na verdade, é não ter a tributação, e claro, se ele quiser ir migrar para o MEI para ter acesso aos benefícios do MEI, nada o impede disso. Se é uma formalização da informalidade, já viu que não. Na verdade, é trazê-los à formalidade, né? É justamente um movimento contrário, como o Carlos bem abordou, né, nas questões, e se haverá perda de direitos e benefícios sociais com o Nano. Não, não há, mas ele não tem acesso a benefício previdenciário como o MEI tem. Então, se ele estiver buscando isso, é claro que ele sempre vai ter a figura do MEI disponível. Como a Isabela colocou, são questões, né, políticas públicas complementares para o pequeno, direcionado ao pequeno empreendedor. Rodri, Acho que e acho que é isso, né? Complementar e não excludente, né? Então, muita exato, gente ficou com essa dúvida. Se eu tiver dentro do 40, né, com 30, eu não posso mais ser MEI, né? Acho que a resposta, obviamente, é não, você pode sim, se você quiser a cobertura previdenciária, seja, né? Que bom que exato. não se tornou alternativo. E eu achei aqui duas perguntas do Jorge, que acho que são muito boas. Uma é se o Nano vai precisar emitir nota fiscal, ou se vai poder emitir nota fiscal, né? Então, uma coisa é a obrigação, outra coisa é o direito de. Em princípio, Jorge, me parece que não, tá? Que não haverá nenhuma obrigação. Claro que a gente precisa esperar não só a aprovação no Senado, mas depois a regulamentação disso. Mas me parece que o Nano nem terá o direito e nem a obrigação, tá? Claro que tudo isso pode mudar definitivamente. E a segunda é se esse limite ele soma atividades diferentes, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma parte da minha renda no comércio, uma parte da minha renda com serviço, e a resposta é sim, né? Sim. Então, a gente vai somar todos os ganhos que você tiver das suas atividades para que você fique dentro desse limite. Uma vez superado, aí a gente precisa pensar numa outra forma, se é MEI, se é simples, enfim, as outras opções. E só complementando, né, lembrando que hoje o MEI, pessoa física, está dispensado de emissão de nota fiscal, né? E o nano empreendedor é só para pessoa física, não é para empreendedor pessoa jurídica. Então, hoje o MEI já é dispensado de emissão de nota fiscal, não teria o porquê de ter qualquer nota, exigência contrária a uma pessoa, né, um empreendedor ainda menor que o MEI. Então, assim, apesar disso ainda não ter na regulamentação, é a expectativa. Eu acho que isso, acho que vale dizer aqui, né, aproveitando esse minutinho final, né, Adri, eu acho que o muito importante desse projeto é exatamente garantir o início da venda direta, né, que é descomplicado, o início, a experimentação, aquele empreendedor que faz de forma esporádica, como o Carlos disse, né, é realmente um empreendedor muito pequeno, né, então, o que isso garante é efetivamente esse início descomplicado da venda direta, ou mesmo o próprio fato da pessoa poder fazer de forma parcial para complementar a renda, mês sim, mês não, né? Como a gente sabe que tem muitos que fazem, né? Quero agradecer a participação de todos vocês que passaram essa horinha aqui com a gente. Espero que tenha sido bem esclarecedor. Obrigada aí aos nossos participantes, ao Carlos, à Isabela. Estamos super à disposição aí para que vocês precisarem, se quiserem continuar conversando sobre o tema, se quiserem nos procurar para falar mais, se tiverem dúvidas, tanto os associados, empreendedores independentes, estamos super à disposição e super felizes, como eu disse, e motivados aí de tocar esse tema agora no segundo semestre para aprovação do Senado.